Hoje o governo Bolsonaro decidiu tirar 83 milhões de reais do Bolsa Família e não é assim no geral do Bolsa Família, não. São de famílias do interior do Nordeste, então famílias do sertão, as mais pobres do Brasil, vão perder 83 milhões de reais e esse dinheiro vai para onde? Vai para a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, que é quem tem a grana, a verba para financiar sites de fake news, canais de YouTube de extrema-direita que disseminam fake news e todo o gabinete do ódio. É uma afronta e ela não pensa que o Bolsonaro vai ficar impune, porque não vai. Agora, o Brasil está se aproximando, e isso tem a ver também com a pandemia que está acontecendo, o Brasil está se aproximando de uma encruzilhada. Ou o Brasil vai para o lado do autoritarismo, ou o Brasil vai para o lado da democracia, que é o lado sem o Bolsonaro. Não vai ter meio termo. E cada vez mais a gente chega mais perto. Eu acredito que você deve estar pensando assim, quando você pensa na política, o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, você vê que a gente está caminhando, cada dia que passa, é um dia que a gente está mais perto dessa encruzilhada, do momento em que não vai ter meio termo mais. O Bolsonaro, de mais de 11 bilhões de verbas que o governo federal tinha para gastar na saúde, no combate à pandemia, o governo Bolsonaro gastou apenas 800 milhões, quer dizer, 6% da verba. E os outros 94? Não, o Bolsonaro não gastou. Por quê? O plano do Bolsonaro é matar. A CPI das Fake News mostrou que mais de 2 milhões de anúncios o governo Bolsonaro fez só entre junho e julho do ano passado. Foram 38 dias. Por quê? Porque usando a lei de acesso à informação, o governo Bolsonaro se recusa a dizer onde gasta o dinheiro da publicidade. Agora o Bolsonaro tira dinheiro das famílias mais pobres. Por que o Bolsonaro faz isso? Porque o Bolsonaro quer que essas pessoas morram, porque essas pessoas não votam no Bolsonaro. Ele só governa para quem vota nele e ele está tentando agradar as pessoas que votam nele, custe o que custar. Ele tem que enganar o cidadão despolitizado para tentar fazer com que a rejeição ao nome dele não chegue nas alturas, coisa que vai ser muito, mas muito difícil, porque infelizmente por conta dessa desgraça desse vírus, alguns processos que demorariam meses estão acontecendo muito mais rápido. E um desses processos, infelizmente, é a falência de várias empresas. A economia do Brasil já vinha mal. O Bolsonaro mente que não, Paulo Guedes mente que não, mas vamos falar a verdade. A Bolsa de Valores do Brasil, entre janeiro e o comecinho de março, ou seja, antes do vírus chegar aqui, foi a Bolsa de Valores que mais caiu no mundo, em todo o mundo. Então a economia já vinha mal, muitas empresas já estavam mal das pernas. Aí o que aconteceu? Essas empresas demorariam 6, 7, 8 meses para falir, mas não, vieram a falência antes. O que acontece? O pessoal está desempregado, muito mais e mais gente desempregada. O Paulo Guedes, ele falou na reunião ministerial, ele prefere dar bilhões para os bancos, e não é bilhões não, ele deu trilhões para os bancos. Não quis salvar as pequenas empresas, que é quem gera os empregos, salvar os trabalhadores, as pequenas empresas, o povo. E aí o que acontece? Mais e mais gente desempregada, mais e mais gente insatisfeita. O Brasil não fez lockdown por conta do Bolsonaro. E aí o que aconteceu? O pessoal saiu de casa, já passaram 60 dias e o Brasil vai entrar em convulsão social, porque não dá para reabrir se a gente nem chegou no pico. E a gente não teria chegado no pico, o pico já teria passado, o pico do coronavírus, se o Brasil tivesse feito lockdown. Mas ninguém fez, porque os governadores ficaram com medo do gado bolsonarista que estava assim, atiçado. Não pode fazer lockdown, vocês estão restringindo nossa liberdade, blá blá blá, é ditadura dos governadores. A gente sabe desses argumentos ridículos dos genocidas. E agora é o que acontece. Passaram-se 2, quase 3 meses, já vai fazer 3 meses aí, dia 15, que o vírus chegou aqui, que é estado de pandemia, e o Brasil não está nem perto de chegar no pico dessa desgraça, dessa doença, e não está nem perto de uma reabertura. Esse era o plano do Bolsonaro, convulsão social. Por quê? O Bolsonaro agora ele tira dinheiro do Bolsa Família, ele coloca mais dinheiro na SECOM, ele vai turbinar a SECOM. A SECOM tinha uma verba anual de 200 milhões de reais, mais ou menos. Ele coloca mais 80 milhões, quer dizer, ele pega e turbina em 40% do dia para a noite a verba. Para quê? Para ele dar mais dinheiro para os youtubers bolsonaristas, para os sites de fake news bolsonaristas, para que eles possam contratar mais gente para produzir mais e mais fake news. E também usam robôs para disseminar fake news direto para você, não só no grupo. Por quê? Porque é o desespero do Bolsonaro. E ele sabe que a investigação das fake news está chegando nele, a investigação que é aquela Bolsonaro contra Moro vai ter mais um mês de investigação, vai ser adiada por um mês e vai aparecer mais coisa. Teve o depoimento do Paulo Marinho, a gente não sabe o que tem nesse depoimento porque está em sigilo até agora. A Polícia Federal
tomou atitudes a partir daquele depoimento que também estão em sigilo, a gente não sabe quais atitudes foram. A gente vai saber uma hora porque esse inquérito todo vai ser tornado público no final. Mas a gente não sabe qual é o tamanho do abacaxi que estão enfiando no Bolsonaro. Além disso, a CPI da Fake News está avançando, essa notícia de que o Bolsonaro gastou 2 milhões de anúncios em 38 dias foi da CPI das Fake News, e o cerco está fechando. Os planos do Bolsonaro para tentar se salvar, ele está se segurando no poder. Turbinar a SECOM. Ele vai turbinar a Secretaria de Comunicação e o Gabinete do Ódio com todo o dinheiro que ele puder. 2, apostar em mais mortes, porque quanto mais gente morrendo, quanto mais gente na desgraça, quanto mais gente perdendo emprego, mais convulsão social. Quanto mais convulsão social, mais chances dele fazer o número 3, que é do plano dele, que é infiltrar neonazistas nas manifestações para provocarem a polícia. Olha só como eles fazem. Os neonazistas provocam a polícia e saem. E a polícia vai e bate nos manifestantes que não fizeram nada de errado. Esse tipo de estratégia foi muito utilizado, está sendo agora utilizado nos Estados Unidos nesses protestos contra o racismo. E aí tem mais uma coisa que muita gente não está levando em consideração. Esses infiltrados fazem isso, a polícia desce o cacete em gente que é inocente. O que as pessoas inocentes fazem? Tem 2 tipos de pessoas. É a pessoa que fala, peraí, eu não quero confusão, eu vou embora. E aí dispersa a manifestação. E 2, é a pessoa que fala, peraí, eu não fiz nada, estão me batendo, eu vou bater de volta. E a pessoa se engrandece e fala, não, não, não. E aí é tudo que o Bolsonaro quer, porque ele quer a GLO, que é a Garantia de Lei e Ordem, ele quer colocar o exército na rua, ele quer endurecer o regime dele. Então, muita calma. Ajude a compartilhar esse vídeo, principalmente a parte onde eu falo vai ter infiltrado na manifestação. O plano do Bolsonaro é esse, é convulsão social. Então, não é hora de parar de manifestar. Não, a gente tem que ir para cima, porque se a esquerda recuar, ou se a oposição ao Bolsonaro recuar, o Bolsonaro não vai recuar do lado dele, ele vai avançar. Então, se a gente der um passo à frente, nunca nenhum passo atrás. Vamos para cima dele e vamos dar o último empurrão. Quer ajudar? Se inscreve no canal, eu falei aqui, compartilha esse vídeo, compartilha partes, trechos do vídeo que são importantes e vamos para cima deles, dar um empurrão final. O Bolsonaro se colocou num pedestal muito alto, acima da lei. E eu sempre falo, quanto maior o tombo dele vai ser bom de ver. Falou!